Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai fazer o detalhamento da nossa Bugatti Chiron. Ainda estou meio resfriado por causa disso tudo. E como eu disse no vídeo passado, essa tosse vem muito mais de uma infecção respiratória, então tosses vão ser comuns nesse vídeo. Ao que eu tava vendo, essa Bugatti Chiron, ela não precisa de muitas coisas para ser pintada. Então a gente só vai usar a nossa tinta prata e a nossa tinta vermelha. A tinta prateada eu vou usar para fazer alguns detalhes. E eu tô com outro celular aqui para fazer esses detalhes. E a tinta vermelha, basicamente ela só vai ser usada pouquíssimo na pintura da lanterna traseira. Que no caso, eu vou arrastar ele aqui para trás. Vai ser só para esta parte aqui. Essa parte aqui de dentro. Aqui. Essa partezinha vermelha aqui em cima. E só. O resto ela vai ser muito mais pintado em prateado. Então, vamos logo começando eliminando esse problema, né? Já que ele vai ser uma parte bem chatinha de se fazer. Principalmente que eu vou ter que pintar daqui de cima para baixo. E numa seguinte forma. Que eu só vou ter que pintar a parte de cima. Porque a parte de a lateral... Porque assim, dependendo do que a gente for fazer... Aqui. Dependendo do que a gente estiver olhando... Essa aqui é uma ideia de uma Bugatti Chiron. Mas você vê que a lanterna dela está em cima e embaixo. Neste aqui, que tem um aerofólio... Só é possível... Não dá pra ver, mas... É só pintado em cima. Pela a miniatura que a gente tem, é possível ver que a lanterna ela só tá na parte de cima. Opa, deixa eu pegar assim. Ela só tá exatamente nessa parte. Então o que é que eu vou fazer? Eu só vou pintar essa parte aqui de cima e a parte de baixo não vou pintar. E eu vou passar uma linha prateada nessa volta aqui atrás. Então a gente vai começar pintando com a parte de cima. Bem, eu comprei alguns materiais novos para pintar e eu acho que vai ser bem interessante, porque os materiais novos que eu comprei, eles são... primeiro, um deles são canetas. Opa. Um deles são canetas, porque eu tava sentindo uma necessidade, e eu falo que é sentir mesmo uma necessidade, de fazer algumas coisas com uma determinada precisão que o pincel não me dá. Então, eu comprei algumas canetas de marcação permanente a óleo com assim, ó, com as cores que eu tenho das tintas que eu tenho. Por quê, principalmente? Por causa de um ponto que eu estava sentindo de, às vezes, eu precisar de uma pintura que não melasse tanto. É claro que essa meladeira que eu estou me referindo é muito mais
pela minha falta de habilidade de trabalhar com o pincel. No entanto, às vezes é necessário que eu faça algumas pinturas em determinados lugares que o pincel é muito ruim de se trabalhar. Como, por exemplo, não nesse caso, mas... Opa! Sabia que ia cair. Não estava enxergando muito bem. Como, por exemplo... Não nessa Bugatti, mas em alguns carros você viram que se eu precisasse pintar essa parte aqui de dentro, que eu vou precisar, essa parte aqui, vou apontar com o pincel, esta parte aqui, se eu for pintar isso com um pincel, isso aqui vai sair muito ruim, muito feio. Opa, deixa eu mostrar de novo. Aqui, ó, essa parte daqui de dentro, se eu for pintar essa parte daqui de dentro com um pincel, eu vou sujar tudo, eu vou borrar tudo, isso não vai ficar bom. Então, às vezes eu preciso de uma coisa que me dê uma segurança na hora de pintar. Então, eu achei interessante comprar algumas canetas para fazer essas pinturas. Essas pinturas mais precisas. Eu não vou parar de usar o pincel, mas eu preciso de uma ferramenta um pouco mais adequada para esse trabalho mais preciso. E é claro que vocês devem entender muito bem isso de você usar uma ferramenta, você usar a ferramenta adequada para o momento adequado. Vou deixar ele aqui um pouquinho, que ainda falta um ademão ali naquele pincel, certo? Vamos lá. Nessa imagem, essa Bugatti Chiron, ela tem o detalhamento em cima e embaixo e uma linha vermelha. Nesta imagem, não mostra, mas a lanterna é que nem nesse carro. É em cima e atrás ela tem uma linha prata. Eu vou seguir esse padrão. Vou pintar em cima e embaixo vou fazer a linha prata. Pronto, deixa eu ver. Vou passar a segunda demão desse lado e a gente... Opa, já tá fazendo fora da câmera. E a gente encerra. Encerramos a pintura do vermelho, que é apenas isso. Essa parte aqui de dentro preta, que é só aqui dentro, eu não sei se eu vou fazer. Se eu for fazer, vai ser bem chatinho de se trabalhar nisso. Vamos agora para tinta prata. Opa. Então, essa parte prata, ó, eu só vou passar para ficar a linha prata aqui por cima.
Deixa eu passar o pincel molhado para tirar aquele excesso aqui na pontinha. Vamos passar a unha. Mas parece que nenhum dos dois está funcionando. Saiu. Não tão bem quanto eu imaginava, mas saiu. Pronto. Sim, então eu comprei as canetas. E eu também comprei uma coisa que eu encontrei que estava sendo chamada de paleta molhada. Que no caso não é necessariamente para mim, mas como eu gosto de manter uma certa organização na hora que eu trabalho, eu achei ela bem interessante. E o que seria essa paleta molhada? É uma paleta onde você coloca a tinta nela e ela fica úmida o tempo todo para que você não precise ficar molhando, certo? Dando aquela que algumas tintas elas vão precisar que você mantenha elas úmidas para trabalhar. Como a tinta acrílica, por exemplo, em determinados casos, a gente dá uma molhadinha nela para que ela possa se manter, certo? Trabalhável, principalmente se você faz que nem eu faço aqui, que fica passando o pincel, fica passando o pincel nela, na tinta direto. No meu caso nem tanto, mas em outros casos isso é bastante útil. Mas assim, aí eu peguei. Principalmente por causa de quê? Porque eu posso, como eu disse, colocar ela, porque ela é um pouquinho grande. Eu coloco a minha flanela de um lado e eu coloco o pote d'água no outro. Pronto. Então, como vocês podem ver, está pintado. Não é mais necessário mexer neles. Então, vamos jogar de volta nas nossas pinças jacaré. Agora a gente vai trabalhar as outras partes dele. Os faróis talvez sejam outra parte um pouquinho chatinha de se trabalhar, mas vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Nada muito escandaloso. Pronto, excelente. Aqui demos um errinho, mas esse daqui eu acho que dá pra gente tirar.
Acho que não vai dar pra tirar, não. Aquele pontinho prateado, eu vou ter que cobrir com tinta vermelha. Bem, cobrir com tinta vermelha é o de menos. Agora a gente vai fazer esse arco prateado aqui, ao redor aqui desse número. Bem, tenho que dizer que eu detesto fazer essas pequenas curvas, que a chance de se errar é altíssima. E ela borra e tudo fica ruim, eu detesto. Pronto. E outra coisa que tá me fazendo ainda detestar mais ainda é parece que o meu pincel ele tá descabelando na hora da pintura. E essa carroceria ela tem um leve defeito. Ou seja, ela vai ficar torta. Naturalmente torta. Além de estar torta pela minha falta de habilidade com o pincel. Mas a gente vai ajeitando. Aí, passo aqui. Depois, eu vou fazer de novo correção com o vermelho. Tá. Horrível, com certeza. Mas aceitável. É por isso que eu gostaria de, para esses momentos, eu ter uma daquelas canetas que eu comprei. Talvez a minha precisão aumentasse para fazer essa curva. Posso estar errado? Com certeza. Bem, agora a gente vai fazer uma linha prateada na parte mais interna disto aqui. Merda. Merda. Tá. Pronto. Vamos embora para voltar para a pintura.
E aqui encerramos a nossa primeira camada de pintura. E novamente eu fazendo besteira por falta de dedos firmes com o pincel. Quase que faz besteira de novo. Mas, como eu disse, a gente vai corrigir com tinta vermelha. Vamos para o outro lado. E, novamente, o mesmo erro que aconteceu do outro lado. Eu fiz aqui. Foi. Depois, vamos fazer aquela correção com a tinta vermelha. Certo. Vamos mudar a posição do pincel. Ok. Eu tenho medo. Horrível. Horrível, horrível, horrível isso que eu estou fazendo. Tá complicado. Um grande erro aqui. Tá. Ajeitar isso daqui com o pincel vai ser uma merda. Certo. Tem algumas coisas que vão dar para ser ajeitadas com zero ou nenhum problema. No entanto, outras vão ser horríveis. Vamos passar aquela segunda camada para dar a finalização. Eita! Aqui tá saindo. Opa! De novo. Colocando as coisas para fora da câmera. Certo. Pronto. Os ajustes aqui vão ser mínimos deste lado. Do outro lado, os ajustes vão ser bem grandes. Vamos lá. Eu acho que eu nem vou precisar fazer a segunda camada, que aqui já tá bem espesso. Eu só vou ter que ajustar.
Vamos pegar a tinta preta, que eu acho que eu só vou corrigir do preto para fora. Falta uma coisa. Essa parte daqui, ela vai ser prateada. E a parte de baixo, ela vai ser preta, ok. Então, esta parte aqui toda vai ser preta e essa parte aqui de cima é prateada. Vamos dar só a correção aqui em cima. E deixa eu ver, aqui tem só um pouquinho aqui. Pronto. Aqui só umas besteiras. E aqui. Pronto. Desse lado, os ajustes vão ser um pouquinho maiores. Uma técnica que eu aprendi para não borrar tanto a tinta quando vou fazer um ajuste é passar a tinta um pouco mais longe e sair espalhando ela para os cantos. Isso funciona bem em alguns casos. Pronto. Pronto. Aí, agora a gente vai pintar dessa linha para baixo de preto. Essa aqui eu só vou fazer eu não vou entrar. Ajustar aqui embaixo. Pronto. Tem uma subidinha aqui, mas nada que vai estragar as coisas, ok? Aqui ficou bem melhor. E é uma luz de 10 horas da manhã. Não, erro meu, 2 horas da tarde. Essa luz ela tá atrapalhando um pouco a luz da lâmpada
que normalmente eu boto, pra fazer a pintura, pra fazer as coisas aqui no quarto. Merda. O pincel tava seco e deu uma escorrida pra lá. Às vezes esses óculos que eu uso me dão uma perca de profundidade. Pronto. Não vou pintar mais de preto nada. A gente vai dar só uma corrigida e voltar por prata. Não. Recentemente, eu gosto muito de plastimodelismo. Tanto que algumas técnicas de pintura que eu aprendi num curso de plastimodelismo. Não, porque não existe essa que seja a verdade. Não existe um curso na internet de customização. Ao menos eu não encontrei. Eu não encontrei um curso, porque se tivesse eu teria comprado. E eu posso estar bastante errado. Não encontrei ninguém. Quer dizer, você encontra algumas pessoas ensinando uma besteira aqui, outra besteira ali, sobre customização. Mas nada muito assertivo sobre para ensinar, entendeu? Você não encontra nada aqui para ensinar. Você diz, caramba, isso daqui é excelente, aprendi com isso. Você encontra uma coisa ou outra. Já vai eu de novo para fora da câmera. Mas nada que você chegasse e dissesse. Por exemplo, você quer começar no plastimodelismo, certo? Aí eu posso dizer assim, ó, procura o blog do Chiquito. O blog do Chiquito é excelente para quem quer começar no plastimodelismo. E assim, ó. E é excelente mesmo. Nossa. Deixa eu tirar o óculos um pouquinho, esperar isso secar um pouco enquanto a gente conversa. E o blog do Chiquito é excelente para quem quer começar no plastimodelismo. Porque ele te dá uma base excelente. Ele te dá uma base excelente e te dá ideias muito, muito, muito boas. Ele te explica como fazer determinadas coisas, ele te mostra como fazer determinadas coisas, te dá aulas. E se você pagar R$5, eu acho que é R$5,90, R$6, se você pagar R$6, você tem acesso a um bocado de aula que é exclusiva só para as pessoas que estão ali. Então, para uma pessoa que nunca trabalhou em nada no plastimodelismo, o blog do Chiquito é excelente. Principalmente porque ele está ali para iniciantes. O cara é professor de plastimodelismo há mais de 15 anos, ou seja, é uma pessoa que entende.
Tô botando o óculos de volta. É uma pessoa que entende bastante do que está sendo falado ali. No entanto, se você estiver procurando algo similar para customização, você não encontra, certo? Você vai encontrar um vídeo ou outro perdido dando uma explicação de como fazer. Pronto. Aí eu vou entrar nesse canal porque, pô, eu gosto muito. O Mini Custom Rafa. O Mini Custom Rafa tinha alguns vídeos muito legais ensinando a fazer determinadas customizações. Mas assim, trocando roda, fazendo algumas coisas que é interessante para nós customizadores iniciantes, desculpa, aprender. Mas só que o canal dele nunca foi focado nisso. Ele queria fazer, assim como tantos outros canais fizeram, de mostrar as suas customizações. Aparentemente, acho que não deu muito certo. Mas o cara é um customizador e recebe encomendas de customização. Ele vive disso? Não sei. Não é interessante para mim. A vida segue. Então, assim, mas a gente não encontra. E eu entendo o motivo de não encontrar isso. É muito, muito, muito difícil. Eu tô pensando em fazer essa linha aqui de trás prateada. Como fosse um toque. Um toque. Eu vou fazer isso que... prateada ou vermelha? Essa linha aqui de trás do aerofólio. Vou botar em vermelho. Então, assim... Mas você não tem um canal focado na customização. Você tem canal de customizadores, mas ele não é focado em ensinar customização. Eu mesmo tenho algumas aulas sobre customização, que a minha ideia em parte também... Deixa eu trazer isso para cá. A minha ideia em parte também é ensinar um pouco sobre customização, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar nessas aulas, vocês vão ver que em alguns momentos, assim, ó, eu fiz a aula 1, eu fiz a aula 2, mas a aula 3 demorou para sair. E demorou não porque eu tava com preguiça ou coisas do tipo, não. É difícil. Meu nível, ó, eu tive que pesquisar muito e eu tive que uma certa dificuldade para para colocar algumas ideias em prática. Como, por exemplo, beleza. É entendível que todo customizador iniciante vai querer saber sobre os materiais. O que é que eu devo fazer no começo? Que materiais eu devo colocar? Eu devo comprar que material? Pô, eu tô começando o meu projeto. Como é que eu devo elaborar o projeto? O que é que eu devo fazer no projeto? Essa ideia dos materiais para o iniciante foi a aula número 1. A ideia dos materiais, do como elaborar um projeto, como se preparar para um projeto, que cada carro é um projeto. Foi a aula número 2. Aí veio a aula número 3. O que é que eu vou fazer nessa aula número 3? Porque na aula número 3 eu não vou sair pintando.
certo? Eu não vou sair pintando. Posso? Posso, mas não é simplesmente chegar, sair pintando. Ó, vamos pintar isso. Tá. Entendeu? Não é. Assim, ó, se for pra fazer, sair pintando, tudo bem. Ó, eu pego qualquer aula qualquer vídeo que eu tenho aqui e simplesmente saio. Eu pego qualquer vídeo que eu tenho e simplesmente saio colocando. E vamos avaliar. Vídeo pintando pintando miniatura e colocando ali, todos vocês vão encontrar aos montes espalhado aí pela internet. Não é esse o meu objetivo. Então, na aula número 3, foi um pouco mais complicada de se fazer. Por quê? Pô, depois da miniatura, depois dos carros, qual é a parte mais importante que um customizador precisa fazer? Certo? Depois de ter tudo isso, é ter as tintas. É ter uma boa quantidade de tinta para trabalhar no que você quer. Se você não tiver uma grande quantidade de tintas, você só vai pegar aquela tinta que você vai trabalhar em determinado momento. E eu acho que eu perdi a partezinha plástica que segura ele. Não, tá aqui. Só que eu fiquei disso, certo? O que é que eu vou fazer nessa aula? Eu vou pintar, eu vou pintar essa aula sobre tinta. Eu vou fazer o quê? Eu vou pintar, eu vou fazer uma explicação, eu vou falar sobre tintas. E vem tudo isso na hora que você está trabalhando essa ideia. Então a terceira aula, ela foi muito complicada de se estruturar. No final de tudo, acabei fazendo o quê? Eu acabei fazendo essa aula que vocês viram. A aula sobre primer. E eu dividi essa parte de pintura para fazer uma explicação sobre primer, uma explicação sobre tintas e uma explicação sobre verniz. E por que cada uma dessas coisas elas têm que ser colocadas. Porque, assim, ó, muitas pessoas vão chegar a dizer: ah, eu não quero saber nada sobre composição de verniz, sobre composição de tinta ou para que um primer serve. Eu só quero saber pintar e acabou. Mas você tem que lembrar sempre daquela regra. Opa, por algum motivo o celular desligou, a câmera desligou, mas eu não falei muito não. Como eu disse, você tem que entender que peraí, perdi a linha de pensamento. Certo, deixa eu organizar a mente aqui, organizar o pensamento. Sim. Então, se eu for simplesmente chegar e mostrar, dizer, faça isso, é fácil. Mas a gente tem que lembrar que ensinar alguma coisa sem explicar o motivo é adestramento. Animais são adestrados, a gente não. Então, se a pessoa quiser só saber como pintar, como fazer uma coisa ou outra, vai ter sempre ali os meus vídeos de eu fazendo esses trabalhos, eu pintando os meus projetos, não é? Eu pintando, eu passando verniz, eu explicando o que é que eu estou fazendo, eu explicando as misturas, eu fazendo algumas vezes umas misturas, que nos primeiros vídeos eu fiz misturas na tela, em outros vídeos as misturas só estavam lá, porque eu achei desnecessário fazer isso. Então,
eu não estou aqui para dar um adestramento. Eu estou aqui para tentar ensinar. Que, como eu já disse a vocês, eu sou professor de matemática. Então, eu estou aqui para explicar os porquês você está usando uma coisa. Primer. Para que serve um primer? Qual é a composição do primer? O primer é dissolvido com o quê? Por que a gente não usa primer com pincel? Apesar da gente às vezes ser enxerido e usar pincel com primer, sim. Tinta, por que a mesma coisa? Qual é a composição da tinta? Por que a tinta trabalha? Que tinta a gente usa? Por que a gente vai usar aquele determinado de tinta? A mesma coisa é o verniz. Para que a gente está usando um verniz? Qual é a diferença entre um verniz brilhoso e um verniz fosco? Entende? Então, você tem que saber disso, porque vai me chegar uma pessoa mais lá na frente que só vê eu pintando, vê passando aerógrafo, vê passando o pincel e pega uma tinta, aí termina um carro e diz: vou agora passar a camada de verniz fosco para dar proteção. Verniz fosco não dá proteção, certo? Verniz fosco é apenas uma camada para deixar aquilo opaco. A ideia do verniz fosco não é dar proteção, é deixar uma determinada tinta naturalmente brilhosa, como por exemplo, aquelas tintas RAW que eu ando usando. Elas são naturalmente brilhosas, certo? Mas se eu quiser aquela tinta RAW com aquela cor mais fosca, eu tenho que passar um verniz fosco. Verniz fosco protege? Não. Verniz fosco é para dar aquela ideia opaca na tinta. O que protege é verniz brilhante. Verniz fosco não protege. Então, aí está o grande passo de eu dar explicações sobre primer, tinta e vernizes. Que vão ser, até esse momento, eu tenho certeza que a aula de primer saiu. A de verniz e a de tinta, não sei se saiu ainda, mas se tiver saído, é só vocês ir lá e dar uma olhada. Ah, Roberto, mas eu não quero saber por que um primer faz isso, por que um verniz faz aquilo, o porquê uma tinta faz a colar. Tudo bem, pula e vai para as próximas aulas. Isso não é um problema. As aulas estão aqui no YouTube para exatamente vocês usarem da maneira que acharem melhores. Ok? Gostaria de agradecer a todos por mais esse vídeo. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!